E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality. Sejam muito bem-vindos ao episódio 4, um desafio onde, pela primeira vez dentro dessa temporada, a gente tem um pouquinho mais de complexidade. Nesse desafio, eles receberam 2 atributos. Só que, diferente dos outros desafios que tinham um atributo fixo, nesse desafio eles vão poder adicionar um atributo. Muito parecido com o show de talentos que a gente teve lá na primeira temporada do Optimus Card. Só que dessa vez eles têm um atributo fixo e vão agregar mais um da escolha deles. Então a gente vai assistir ao longo desse episódio, além das apostas, ver as escolhas que cada um deles fez e quais foram os atributos que cada um deles escolheu nesse desafio. E desde a estreia a gente teve grandes episódios nessa segunda temporada. Esse episódio não vai ser diferente. Agora vamos para a vinheta maravilhosa e logo descobrir como vai funcionar a regra desse episódio. Vamos lá. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Vamos assistir agora o vídeo explicativo de como vai funcionar esse episódio. Vamos lá. Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vão lembrar. Serei o campeão, sempre a brilhar. My friend, you know it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. Oh my love, you're coming with me. I know you'll leave me one day. No final do episódio passado, devido à permanência de Renison e Daniel, que estavam no bórum, e o fato da gente não ter tido uma eliminação no episódio passado, eu expliquei no final do episódio que o desafio de número 4 e de número 5 iam ser invertidos, justamente porque o desafio de número 4 ele era um desafio em grupo. Como a gente ainda estaria no top 13, não teria como fazer um desafio em grupo, porque nós estávamos em números ímpares. Então foi invertido justamente para que no próximo episódio, quando a gente de fato estivesse no top 12, a gente pudesse fazer esse desafio em grupo. Então nesse desafio de hoje é um desafio de branding. E o nome do desafio é o comercial, que é um show de talentos. É 2 vezes branding. Então é óbvio que a minha carta precisa ter um branding alto, justamente porque ele é multiplicado por 2. Porém, conforme a regra que a gente está vendo ali, nessa rodada vocês apresentarão um comercial de TV. Olha que luxo. Vocês poderão
então a agregar individualmente um atributo a esse comercial. Fica a critério de cada um o atributo que irá agregar. Porém, vale uma regra importante. Não pode adicionar branding novamente. Ou seja, eu não posso fazer 3 vezes branding, por exemplo, né? Principalmente se eu tiver uma carta que tem 95 de branding. Então, óbvio que se eu pudesse, eu iria agregar, então, 3 vezes 95. Mas não pode. Eu preciso agregar um outro atributo. Cada um deles pode agregar o atributo que quiser, de acordo com a sua carta. Uma informação que eu também passei para eles, que é importante que vocês saibam, que a partir do momento que todos os participantes podem agregar o atributo que quiser ao desafio, vamos pegar um exemplo de uma carta aleatória que diz que ao jogar essa carta em designer, em desafios que envolvam designer, você ganha 5 pontos extras. Por exemplo, vamos supor que o Joãozinho jogou essa carta. Se o Joãozinho agregou designer ao branding, o desafio dele vai estar envolvendo designer. Então, sim, ele ganha esses 5 pontos extras. Agora, vamos supor um outro exemplo. Se jogada em desafios que envolvam designer, você tira 5 pontos de todos os participantes. Se o Joãozinho utilizou essa carta e ele agregou o designer ao seu desafio, então, claro que esse poder vai ser validado. Só que ele não pode atacar alguém que agregou look, porque essa pessoa não agregou designer. E o poder da carta deixa muito claro que perde 5 pontos em desafios que envolvam designer. Então, claro que todos os participantes que agregarem designer vão ser afetados pelo poder. Mas quem não usou designer não pode ser afetado, porque o desafio para aquele integrante, para aquele participante, não está envolvendo designer. Então, ele não pode ser atacado, porque o desafio dele não está envolvendo aquela particularidade, certo? Talvez na teoria fique um pouco confuso, mas acredito que na prática vocês vão conseguir entender como vai funcionar. Falando em prática, vamos para ela agora, vamos para a planilha, ver as apostas individuais de cada um, principalmente ver o atributo que eles vão agregar aí no desafio de branding, no desafio de comercial. Vamos lá. Já estamos aqui na planilha e a gente vai começar a ver as apostas individuais do nosso elenco. Lembrando que esse desafio é um desafio de comercial, que é um show de talentos. Eles têm um atributo que vai ser utilizado fixo para todos os participantes, que é 2 vezes branding. Então é um multiplicador. E a gente tem um atributo que é um atributo no qual eles vão poder agregar individualmente esse atributo. Então cada um individualmente vai poder escolher o seu atributo. Então a gente sabe que vai ter algumas movimentações diferentes nesse desafio, que é um pouco mais complexo e a gente já entendeu na teoria e agora a gente vai tentar colocar na prática para que vocês possam entender da melhor forma possível. Vocês estão vendo a ordem ali, a primeira foi a Carol e normalmente a gente segue essa ordem para ver as apostas nesse primeiro momento sem a interferência dos poderes. Só que a gente vai começar um pouquinho diferente dessa vez. A gente vai começar pelo segundo, que foi o Denner, que a gente precisa assistir a aposta dele, ver o comentário que ele vai falar no vídeo e conversar um pouquinho a respeito disso. Então vamos lá, vamos ver a aposta do Denner. Oi, gente, queria falar que eu estou feliz gravando mais um confessionário, mas não estou, porque no episódio passado eu achei que teve uma injustiça muito grande, porque não teve eliminação, sendo que a gente sabia que o critério de desempate era o act, e nesse episódio não foi levado em consideração esse critério, porque o Daniel ia sair, né, e aí foi levantado que a gente tinha que ter empatia e que ele tinha que continuar no jogo. Enfim, não achei justo, assim como vários participantes também não acharam. Mas tô aqui gravando o confessionário, vou usar a Filó de A Próxima Vítima, porque Filomena é o nome da minha gata e espero que isso me dê sorte. Beijo. No vídeo, o Denner apostou a Filomena de A Próxima Vítima e apesar de no vídeo ele não ter falado o atributo que ele iria agregar junto no desafio, ele foi questionado e agregou atuação. Logo, logo a gente vai ver a média da carta e ver como é que ficou. Mas antes a gente precisa conversar sobre o que ele disse no vídeo dele. A gente percebe que no vídeo ele fala sobre a permanência dupla de Renison e Daniel, principalmente da permanência do Daniel, porque se a gente fosse seguir a risca a regra do reality, o Daniel teria sido eliminado pelo descarte de atuação, porque a atuação dele seria mais baixa do que a aposta do Renison, e pelo desempate na atuação, o Daniel teria sido eliminado. Ele fala que ele acha injusto, e não só ele, como outros participantes. Apesar dele não ter citado quantos e quais são esses participantes, ele quis deixar muito claro e evidente no vídeo dele de aposta a indignação dele e o fato dele achar isso
extremamente injusto, e o fato de que existem outros participantes que têm essa mesma concordância, esse mesmo entendimento da visão dele. E principalmente ele fala que a justificativa para a permanência dupla, e principalmente no caso do Daniel, foi o fato de que eles tinham que entender a questão da empatia e que ficou por isso mesmo e que tinha que ser empatia. A gente vai conversar sobre isso, mas antes de entrar um pouco nesse assunto, que eu não gostaria de entrar, mas já que ele gravou um vídeo para que fosse postado no YouTube, então a resposta vai ser pelo YouTube. Bom, antes de mais nada, eu vou falar para vocês que tomar uma decisão dentro de um reality é muito difícil, principalmente quando você é administrador. Eu sou administrador de reality há 10 anos, de dinâmicas diferentes. Essa galera, boa parte dessas pessoas que estão participando não só dessa temporada, como da temporada passada, essas pessoas me conhecem há muitos anos, porque já participaram de realities meus, lá quando tudo só que era capim, quando a dinâmica de reality era voto único, quando a dinâmica do reality era voto enumerado. Então essa galera me conhece há um bom tempo. E é óbvio que você ser administrador mais ou menos por 10 anos, você consegue passar por inúmeras situações. Toda a edição de um reality, quando você vai criar, quando você vai administrar, você sabe que vai acontecer momentos bons e momentos ruins, e momentos tensos, e momentos que você vai ter que tomar uma decisão. É normal. E você sabe como administrador, ou você deveria saber, se você é administrador de reality, que a partir do momento que você toma uma decisão, você sabe que as pessoas vão concordar, vão discordar, porque isso é natural, isso é normal, faz parte do processo, porque a gente está lidando com pessoas, e pessoas são diferentes uma das outras. Cada um vai ter uma visão, um entendimento, uma opinião sobre aquela determinada decisão que você, como administrador, você teve que tomar. E isso é natural. E quando eu tomei essa decisão pela permanência do Daniel, essa permanência dupla dele e do Henderson, é óbvio que eu não sou inocente e muito menos novo administrador, que eu iria imaginar que todo mundo iria bater palma e ia dizer que perfeição, que decisão maravilhosa que você tomou. Não, né, gente? A gente tem que botar os dois pezinhos no chão e lidar com a realidade, e a gente sabe que, óbvio, quando você toma uma decisão, principalmente que afeta a permanência de um participante dentro da competição, você sabe que quem está competindo junto vai achar injusto, vai achar errado, não vai concordar. Quando você toma uma decisão como essa, como administrador, você tem que peitar, você tem que bater no peito e entender que as pessoas algumas vão cagar, vão falar, ok, jogo que segue, outras vão ser mais fervorosas, que vão reclamar muito, vão reclamar no grupo, vão reclamar no teu privado, ou vão gravar um vídeo falando sobre. Outras pessoas não vão concordar, mas falar, ok, vida que segue, o jogo vai seguir. Outras pessoas não vão concordar, mas essas pessoas não vão falar explicitamente, abertamente sobre isso, mas vão conversar no privado com outras pessoas, que muito provavelmente é esse grupo de pessoas que conversou com o Denner no privado, que ele fala que é um grupo de pessoas, que é um grupo de participantes, todas as pessoas que ele conversou sobre. O fato de você não concordar, eu acho que é a coisa mais normal do mundo. A gente precisa normalizar, acho que isso já deveria ser normalizado, o fato das pessoas não concordarem com uma decisão que você vai tomar. O que cabe é você respeitar a opinião do outro, entender que o outro teve uma percepção diferente sobre a decisão que você tomou, tá tudo certo. Eu acho que você, como administrador, você acha que você vai tomar uma decisão como essa que foi tomada, e você acha que todo mundo vai aplaudir e rir, acho que você não tá no lugar certo. Acho que você deveria montar um circo, não ser administrador de reality. Porque a partir do momento que você acha que todo mundo vai aplaudir as decisões que você toma, acho que você deveria analisar um pouco aí que tipo de caminho você tá seguindo na sua vida. A gente tá falando de reality, mas acho que muitas das coisas que acontecem em reality a gente pode usar como exemplo pra vida. Mas agora, indo principalmente pro vídeo do Denner, respondendo principalmente a questão quando ele falou o que foi justificado foi que eles deveriam ter empatia, e ficou por isso mesmo, e a decisão foi tomada por base em empatia. E isso não é uma verdade, tá, gente? E eu acho que foi o fato dele ter falado isso que principalmente me motivou no episódio a ter que vir falar, a ter que usar uma parte do episódio para poder falar sobre isso. Eu acreditei, talvez tenha sido um pouco de inocência da minha parte, talvez, mas eu acreditei que o áudio que eu mandei justificando, explicando para que os 13 pudessem compreender a decisão e os fatos que me fizeram decidir pela permanência dupla, tenham sido suficientes para que eles
eles conseguissem compreender a decisão que eu tomei. E quando eu falo para vocês compreender a decisão que eu tomei, de forma alguma eu estou dizendo que eles têm que concordar. Existe um abismo enorme entre compreender e concordar, e são coisas completamente diferentes. E é isso que a gente tem que ter um entendimento. Quando eu gostaria que você compreendesse a informação que eu estou passando, eu não estou dizendo que você tem que concordar com essa informação, mas que você, no mínimo, precisa compreender. Você pode ter os motivos e os argumentos suficientes para continuar não concordando, mas o importante é que você compreenda os pontos de vista e a visão da pessoa que tomou a decisão. E eu mandei um áudio para eles justificando, tentando fazer com que eles conseguissem compreender da melhor forma possível, o que me fez decidir pela permanência dupla. Depois desse áudio, que de fato é a justificativa, eu mandei para eles um áudio falando sobre empatia. Outra coisa que a gente precisa compreender, e é uma coisa que isso me pegou muito de surpresa, porque eu acho que fica muito claro por que em pleno 2025 a gente lida com tanta fake news e a gente tem que batalhar muito para poder lidar com fake news e com interpretações completamente equivocadas sobre as informações que as pessoas recebem. E é muito doido, né? A gente pensar que a gente está no auge da informação, a gente está no auge de conseguir compreender as coisas da melhor forma possível, mas existe uma grande dificuldade de compreensão. E as pessoas, muitas das vezes, elas querem compreender aquilo que elas querem. Por mais que você tente explicar, por mais que você tenta ser muito didático na informação que você passa, algumas pessoas fazem questão apenas de compreender a parte que elas querem compreender. A outra parte, que é a parte fundamental e importante, as pessoas simplesmente ignoram. E isso me choca muito. E eu acho que quando a gente conversa e quando a gente tenta falar sobre empatia, a empatia por si só, ela nunca é uma justificativa de absolutamente nada. Ela é uma questão de consciência, não justificativa. Quando eu expliquei, dei a justificativa para que eles pudessem compreender, logo depois eu mandei um áudio para finalizar a questão da consciência, eu me colocar no lugar do outro. E quando eu falo sobre isso, não é uma justificativa de nada, porque, mais uma vez, empatia não é justificativa de absolutamente nada. A empatia é questão de consciência. Eu me conscientizar, me colocar no lugar do outro e falar, por mais que eu não concorde, se eu me colocasse no lugar daquela pessoa, estivesse vivendo aquele momento, eu gostaria de ter ficado. Isso não significa que eu concorde com a situação, mas, poxa, eu tenho empatia pelo cara, porque a pessoa não tem culpa. Quem tomou a decisão foi outra pessoa, não o participante que estava ali na situação. Então, o participante não é responsável por nada. A questão da empatia é essa questão de consciência. Por mais que eu não concorde, eu me colocando no lugar dele, e se eu tivesse a oportunidade de permanecer, eu estaria feliz. Essa é a questão. Então, empatia, ela nunca é justificativa de nada, mas ela é a consciência para que eu possa compreender. E aí a gente volta de novo lá para o início. Compreender não é concordar, é apenas entender a situação. Agora, a gente vai ouvir o áudio, que de fato é a justificativa do porquê que eu decidi pela permanência do Daniel e do Henderson também, afinal de contas eles estavam no bórum. E também a Clarice, apesar dela não ter empatado ali no primeiro momento, ela também fazia parte do bórum, né? Então vamos ouvir juntos aqui o áudio que de fato é o áudio da justificativa. Apesar de existir uma regra que determina que em caso de empate na batalha, o primeiro critério a desempate são as casas decimais. Caso as casas decimais permaneça no empate, o que desempata é o critério, o atributo de atuação. Sempre atuação. Porque nós estamos falando de personagens de novela, então a gente entende que o melhor atributo é a atuação. Da mesma coisa em cartas de drag, onde o principal atributo de desempate é o look, que a gente entende que o look de uma drag queen é extremamente importante para o visual dela. Aqui no nosso caso, como estamos falando de personagens de novela, a gente entende, né, que a atuação é o atributo que é o carro-chefe desses personagens. Apesar dessa regra existir, ela nunca foi colocada em prática na primeira temporada, porque nunca chegou a esse ponto, nunca se teve um empate técnico, tanto na pontuação quanto nas casas decimais. Então, apesar dessa regra ela existir desde a primeira temporada, ela nunca foi colocada em prática, porque nunca chegou a esse ponto, nunca chegou a esse empate nas casas decimais. Porque, gente, é basicamente impossível ter esse empate nas casas decimais, porque o desempate ele vai ocorrer, porque a numeração muda, então a média dos atributos vai ser diferente. Só que, por coincidência, acabou dando empate nas casas decimais entre Daniel e Henderson. E apesar de todo o contexto, a gente precisa
ter bom senso e levar algumas coisas alguns critérios em análise. Se não tivesse a carta do Marlos, a própria batalha em si, ela seria completamente diferente da forma que foi. Por causa que as batalhas, elas são muito diferentes, variam de carta para carta. Então já é muito difícil em si dar empate na própria batalha. Isso aconteceu apenas uma única vez de empate na batalha lá na primeira temporada. Só para vocês terem noção de como isso é difícil. O único empate em batalha que se teve foi entre Lucas e Dani, lá na primeira eliminação. E acabou ocorrendo o desempate pelas casas decimais. No caso, não teve empate porque o Lucas foi eliminado pelas casas decimais e a Dani permaneceu. Só que eu analisando aqui, eu falei, cara, as casas decimais precisa ser a última ponta. Não precisa ter outro atributo para fazer análise. Se der empate na pontuação e se der empate nas casas decimais, que já é muito difícil, a gente vai ter um duplo chanteio aí na competição, tá? Porque nem sei se é assim que se fala. Se é chanteio ou é o outro. Acho que é chanteio, né? Não me lembro. E vai continuar sendo assim. Então, nas próximas batalhas, caso tiver empate na pontuação e empate nas casas decimais, que a probabilidade é impossível de acontecer, a gente vai ter uma dupla permanência na competição. Esse foi o áudio da justificativa. Mais uma vez, eu não tô dizendo que você, principalmente os participantes, até mesmo você, que não tá no reality, que tá assistindo o episódio agora, eu não tô pedindo para que você concorde com a decisão que eu tomei. Você pode continuar achando injusto, você pode continuar não concordando. Mas eu acredito que esse áudio ele ficou muito compreensível das decisões que foram tomadas. Quando a gente manda um áudio explicativo para as pessoas, a gente não quer que as pessoas concordem com esse áudio, mas a gente quer que, no mínimo, elas consigam compreender a informação que está sendo passada ali. Em hipótese alguma, e eu nunca iria justificar absolutamente nada, nenhuma decisão, na empatia. Nunca. Gente, isso não faz sentido nenhum. Mas eu finalizei o áudio entendendo que agora, depois de eu ter justificado para eles, eu vou falar da questão da empatia, da gente tentar se conscientizar um pouco e tentar se colocar no lugar do outro para entender, poxa, se eu tivesse naquela posição, eu também ia gostar de permanecer na competição. Mas nunca isso como uma grande justificativa de absolutamente nada. E eu fiquei muito triste em ver o vídeo dele de aposta e ver que de tudo que eu falei sobre o assunto, ele só ter se apegado na empatia. Como se eu só tivesse falado sobre empatia. Como se eu não tivesse justificado nada além disso. E isso de fato me assustou. Muito. De verdade. E um outro ponto importante é que quando você é administrador de reality, você cria todas as regras e toda a conjuntura de que vai ser a temporada, existe a regra na teoria e existe a regra na prática. Ao longo do reality, você vai vendo as regras que na teoria conseguiram se concretizar de uma forma bastante satisfatória na prática e as que não se deram muito bem na prática, que você precisa rever aquilo, você precisa fazer algumas alterações. Vou dar um exemplo para vocês no O Melhor 1, que é um reality que já foi gravado, mas que ainda não veio para o YouTube. O Melhor 1, na formação do paredão, a gente tinha um paredão quíntuplo que era formado, e na primeira temporada do O Melhor, existia um módulo que formava o paredão, que era a questão do Resta 1. Muito parecido com a dinâmica da Fazenda, do Resta 1, para quem assiste. Lá, a gente tinha essa regra na teoria, de que os participantes ficariam todos online, e à medida que fosse ocorrendo, um ia salvando o outro, até sobrar um que não fosse salvo por ninguém, que completaria o paredão quíntuplo. A gente conseguiu passar por algumas etapas dessa formação do paredão, só que chegou um momento que eu consegui compreender que essa regra, na teoria, era uma coisa, funcionava perfeitamente na minha cabeça. Só que na prática, acabou não dando muito certo, porque nem todos os participantes ficavam online naquele momento. E acabou se gerando muitos conflitos, porque os participantes falavam, nossa, isso é injusto, o participante está off, conseguiu ser salvo, e acabou criando um clima que chegou um momento que eu tive que tomar a decisão de retirar essa dinâmica. E lá no O Melhor 1, para quem participou, sabe os conflitos que foram também. Sabem que muitos não concordaram com a minha decisão de tirar o Resta 1, porque não queriam que o Resta 1 fosse retirado. Outros concordaram com a retirada, porque entendiam que nem todo mundo estava online naquele momento. E também isso gerou conflitos em relação à decisão que eu tomei, que existe uma regra. Só que essa regra, na teoria, na minha cabeça, ela funcionava de uma forma. Mas
Mas quando se deu na prática, ela foi completamente diferente. Eu tive que avisar os participantes que, a partir do próximo ciclo, não ia mais funcionar daquela forma, porque não estava dando. Na prática, aquela regra ela não estava funcionando. E quando eu me deparei com a forma que foi todo o episódio passado e a forma que aconteceu toda a questão do bórum, e eu me deparei com um empate técnico na pontuação, um empate técnico nas casas decimais, eu me dei conta de que falei, cara, é injusto demais tirar uma dessas pessoas, porque já deu tanto empate que a gente precisa cortar aqui nesse momento. Precisa ter uma dupla permanência. Não tem como eliminar esses dois que já deu tanto empate técnico, tanto na pontuação quanto nas casas decimais. Gente, casas decimais é muito difícil dar esse empate, principalmente que a gente está lidando com 8 atributos que possuem pontuações diferentes, e a média disso, para dar igual a outra, mesmo com pontuações diferentes, gente, é muito difícil. É muito difícil. Quando eu vi que deu empate, eu falei, meu Deus, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu falei, cara, se eu bancar a permanência dupla, eu sei que vai dar dor de cabeça. E eu fiquei pensando um bom tempo sobre isso, muito bom tempo, porque na gravação do vídeo é uma coisa, na edição é outra, e eu falei, bom, na edição eu vou tomar a decisão. Quando eu tava editando o episódio, eu falei, cara, eu vou bancar permanência dupla. E eu sabia das consequências, obviamente, como eu falei pra vocês, não sou bobo, não me tornei administrador ontem, tô há 10 anos aí na batalha como administrador, então eu sei que, óbvio, iriam ter situações como essa que a gente está se deparando com agora, mas não me arrependo da decisão que eu tomei. Acho que foi a decisão mais correta para aquele momento. Acho sim que é uma regra que precisava ser revista, principalmente que era a primeira vez que a gente estava lidando com ela, e acho importante essa permanência dupla. E estou bancando a decisão que eu tomei. Sabia das consequências, sabia que até alguém poderia desistir por causa disso, e falei, vou bancar isso. Porque quando você precisa tomar uma decisão e você precisa escolher por algo, você precisa bancar a decisão que você está tomando. Com respeito, óbvio, a todo mundo que não concorda. Os 14 participantes, incluindo a Safira, que já foi eliminada, os 14 participantes aceitaram de bom grado estarem aqui. Eles estão doando o tempo deles para o reality. Todos estão doando o seu tempo para o reality. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida deles, mas eles aceitaram utilizar o tempo que tem, e pouco, porque a maioria trabalha, a maioria, alguns estudam, então a gente sabe que é difícil. Então, eles aceitaram esse compromisso de estarem ali. Então, obviamente, por mais que as nossas opiniões, elas divergem em algum momento, precisa existir um respeito. Eu tenho respeito por essas pessoas. Mas, para mim, foi muito importante ter tomado essa decisão. E essa regra vai valer para sempre, como eu falei para eles no áudio. A partir de agora, todos os empates técnicos que acontecerem terão uma permanência dupla. Agora, para a gente poder finalizar, eu vou mandar o áudio para vocês da questão da empatia, que foi o que o Denner acabou tocando ali na questão, tá? Para que vocês possam entender também o porquê que ele falou da questão da empatia. E aqui é um ponto onde a gente se deve trabalhar um pouquinho a questão da empatia. E a empatia não é só a visão, é se colocar no lugar do outro. É óbvio que se eu tô numa posição que eu não fui eliminado, que eu fui o winner, que eu fui o high, ou que eu fui safe, ou que eu fui low, ou que eu disputei o bottom, mas não fui eliminado, é óbvio que eu quero que alguém seja eliminado, porque é um a menos para mim competir. Então, é claro, se eu tô desse lado de cá, é muito fácil eu me colocar nesse papel de falar, nossa, é errado, como eu queria que alguém saísse. Mas se eu tivesse no outro lado, se eu realmente estivesse passando por aquela situação, e realmente eu empatei com uma pessoa 2 vezes, eu empatei na pontuação e empatei nas casas decimais. Poxa, a gente merece ficar. Então é nesse ponto que a gente precisa trabalhar um pouquinho da questão da empatia. Como eu disse, é muito fácil eu estar desse lado de cá, numa posição, e falar que realmente deveria ter uma eliminação. E eu me coloco no lugar, porque se eu fosse participante, eu também queria ter. Mas se eu tivesse no outro, eu também ia falar pro ADM, porra, eu empatei, porra, eu mereço ficar, me dá mais uma chance. E é nesse sentido, é nesse ponto.
que a gente precisa entender e compreender a situação. E eu sei que muitos ficaram chateados, que muitos não concordaram, e eu respeito isso. Sinto muito por isso, porque a responsabilidade ela é muito mais minha, porque se eles estão se baseando na regra, é porque a regra o ADM criou. Então eu sei que foi eu que criei essa regra de desempate. Só que quando eu me deparei com ela na prática, gente, o meu sentimento foi outro, completamente diferente do que eu escrevi. Diferente muito do que eu escrevi na regra. Muito, muito. E eu iria me sentir muito mal se eu eliminasse um deles nesse tanto de desempate. E é isso. E eu não tô aqui para que as pessoas concordem. Não tô. Eu tô aqui me justificando porque eu me senti muito mal quando o Denner ele falou que eu me baseei na empatia e que eles tinham que engolir a empatia a seco e era isso. Sendo que nunca seria isso. Eu nunca faria isso. Eu nunca justificaria nada na questão da empatia. De forma alguma. Nunca faria isso. Eu justifiquei, tentei justificar da melhor forma possível para que eles pudessem compreender e terminei falando sobre a empatia. Mas nunca como forma de justificativa, e sim de consciência. E agora, para finalizar de vez, colocar um concreto em cima disso, respondendo mais uma vez diretamente agora para o Denner, quando ele fala que ele achou isso muito injusto. Injustiça, ela é muito relativo e depende muito da visão que você está tendo sobre a situação. E eu vou te dar um exemplo sobre isso para que você possa entender sobre questão de injustiça e pontos de vista. Não sei se você lembra, mas eu vou tentar te recordar da melhor forma possível. Há mais ou menos umas 2 semanas eu participei de um reality teu, onde você também cria um reality, você também é administrador de cartas. A dinâmica é um pouco diferente, porque lá são cartas dos próprios participantes que participam do reality, muito parecido com aqui também, até porque a gente também tem cartas dos participantes, mas lá é 100% dos participantes. E estava eu participando, e a Dani, que participou da primeira temporada, estava participando também, inclusive a Dani era minha dupla, a Safira, que foi eliminada aqui também, estava participando, a Maiana, que participou da primeira temporada, também estava participando, e o Breno, que participou da primeira temporada. Ele não estava participando desse reality, da temporada, porque é um fest, então é um reality que começa no mesmo dia e termina no mesmo dia, mas o Breno estava no mesmo grupo. Talvez não significa que o Breno tenha acompanhado o grupo, mas ele estava lá naquele grupo. A dinâmica do reality dele, desse fest que ele fez, inclusive o Douglas também, que participou da primeira temporada, também estava participando. Quando ele criou o fest, era dividido em 2 etapas. A primeira etapa era em dupla, e a Dani era minha dupla, e chegava num determinado momento, quando restasse 3 duplas, o reality se dividia e não existia mais dupla. Aí eram 6 pessoas, 1 contra 1. Eu e a Dani, a gente jogou como dupla e a gente conseguiu chegar no top 3 duplas. Então a gente acabou jogando separado agora, um contra o outro, não mais como duplas. Mas como a gente já estava jogando como dupla e a gente já sabia as cartas que um e o outro tinha nas mãos, porque como dupla a gente estava jogando sabendo as cartas um do outro, a Dani sabia que eu tinha uma carta na mão. Lá no reality dele é dividido por temporadas, tá? Então tem o elenco da temporada 1, o elenco da temporada 2. Tô fazendo todo o contexto para que vocês possam entender. Assim como é aqui também o elenco da primeira temporada, o elenco da segunda, eu tinha uma carta com o elenco da 11ª temporada. E essa carta, o poder da carta, dizia que eu tinha que fornecer 5 pontos para um participante. Se esse participante aceitasse esses 5 pontos, eu automaticamente estaria imunizado pelo poder da carta. A Dani, ela também tinha uma carta da mesma temporada, da temporada 11, que o poder da carta dizia: caso a Dani fosse a carta mais fraca do episódio, ou seja, se a carta dela fosse Boron, a carta que fosse jogada da mesma temporada iria enfrentar o Boron no lugar da carta da Dani. E eu falei, perfeito, porque eu vou te dar os 5 pontos, você me imuniza e automaticamente, pelo fato de ter a minha carta da mesma temporada, você ganha a imunidade, porque mesmo que você seja a carta mais fraca, você não pode cair no Boron, porque a carta determina que outra carta da mesma temporada caia no Boron. Só que a única carta da mesma temporada era minha, que eu estava imune. Então, mesmo que existisse uma regra que determinasse aqueles poderes e determinasse que eu estava imune e automaticamente a Dani também, mesmo que existisse uma
uma regra, o Denner, como administrador do reality, ele acabou ficando numa grande sinuca de bico. Porque o poder da carta da Dani fundido com o meu deu imunidade para nós dois, sendo que um de nós dois estaria no bórum, porque a Dani de fato foi a pior carta daquela rodada e ela deveria estar no bórum. Só que como o poder da carta dava imunidade a ela se tivesse outra carta da mesma temporada, que no caso era a minha, que também estava imune, ele teve que tomar uma decisão. Então é isso que me deixou mais chocado, assim. Mas não vou dizer triste, mas que me deixou um pouco reflexivo sobre isso. Porque ele também é administrador de reality. E ele sabe que por mais que existem regras na teoria, na prática, dependendo de como acabar se fundindo as situações, ele como administrador vai ter que tomar uma decisão. Mesmo que exista uma regra num poder, mesmo que exista uma regra que determinasse determinada coisa. E naquele momento ele teve que tomar uma decisão, porque iriam cair duas pessoas no bórum que não mereciam cair no bórum, porque essas pessoas automaticamente eu estava imune e a Dani também. E o mais correto, agora você analisando isso, por mais que óbvio você não sabe, eu estou te explicando de uma forma muito reduzida a situação, você deve pensar, bom, ele como administrador, o mais justo seria então, já que ele foi o responsável por determinar o deck de cada participante, ele que selecionou o deck, ele sabia que poderia acontecer isso, porque foi ele, se a dupla do Douglas e Dani se juntou e a gente escolheu a mesma carta de decks, foi ele que separou aquele deck. Ele sabia as cartas que ele estava colocando lá, ou no mínimo deveria saber. Então ele sabia que poderia dar algum conflito ali pelos poderes. E se ele não se atentou a isso, a responsabilidade também é dele. Então, quando ele tomar uma decisão, qual é a decisão mais justa? Não ter eliminação naquela rodada. Seria o mais justo. E ele deveria assumir a responsabilidade dele como administrador. Falar, eu fui o responsável pela seleção do deck. Se eu coloquei essas cartas ali, tendo consciência dos poderes, sabendo que poderia dar algum tipo de conflito, então o mais justo é não ter eliminação nesse momento. Porque Douglas deveria estar no bórum, mas ele está imune, então ele não tem que estar no bórum. Dani deveria estar no bórum, mas o poder da carta determina que ela não vai pro bórum. E eu não vou colocar duas pessoas que não deveriam ter caído no bórum. Gente, não vai ter eliminação nessa rodada, a gente vai ter que seguir para uma próxima sem eliminação. O que ele determinou? Que eu deveria estar no bórum, mesmo eu estando imune. Mesmo o poder da minha carta me dando a imunidade. Ele decidiu que eu estava no bórum. Eu não concordei. E eu tinha o direito de não concordar. É por isso que eu enfatizo tanto o fato de que as pessoas têm o direito de não concordar. Eu compreendi e respeito ele como administrador. Eu entendi, eu compreendi. Na verdade, eu nem consegui compreender, porque ele nem se deu ao trabalho de justificar absolutamente nada. Ele simplesmente tomou a decisão de que eu deveria cair no bórum, mesmo estando imunizado. Ele não se justificou, depois ele não veio no meu privado falar assim, poxa Douglas, desculpa, eu entendo o fato de você ter ficado chateado, mas eu tinha que tomar uma decisão naquele momento e foi a decisão mais justa que eu achei que deveria ter tomado. Ele nunca veio no meu privado me falar absolutamente nada sobre isso. Ele simplesmente tomou uma decisão. Não deu uma justificativa, não fez absolutamente nada, mas mesmo assim eu compreendi a decisão dele. Eu sabia que tomar uma decisão como aquela é muito difícil. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não ser hipócrita. Não adianta, quando eu estou numa situação, eu querer justificar horrores, mas quando é os outros, eu ser filha da puta com as pessoas. Não dá. Eu tenho que ser correto, eu tenho que ser justo nesse caso. E eu compreendo ele como administrador que ele tinha que tomar uma decisão. Mesmo tendo uma regra, mesmo tendo um poder que determinava a imunidade, devido àquele conflito que ele mesmo causou, porque foi ele que escolheu o deck, mesmo assim eu sabia que ele tinha uma decisão difícil para tomar. E ele tomou a decisão de me colocar no bórum. Eu não concordei, falei para ele que eu não concordava e eu simplesmente desisti do reality. Sair do grupo. Porque eu não iria. Se eu não concordo com algo que não é legal pra mim, eu desisto do reality. Mas cada um é cada um. Cada um sabe da sua consciência e sabe a decisão que vai tomar. A decisão da pessoa tem que ser respeitada. Se a pessoa não concorda a ponto de chegar pra você e falar, eu não concordo, eu estou me retirando, você tem que respeitar, porque você tomou aquela decisão. Então você tem que ter culhão pra tomar aquela decisão, pra bater no peito e assumir ela.
Então você sabe que a partir do momento que você toma uma decisão, a outra pessoa também vai tomar uma decisão. Aquela pessoa pode desistir do reality, aquela pessoa pode continuar no reality, mas ela pode te mandar um textão, pode mandar alguma coisa, entende? E é nesse caso. E eu não fui no privado de ninguém falar mal dele, eu não fui no privado de ninguém reverberar a situação e falar, vamos reclamar ou algo do tipo. Não fiz isso, não. A única pessoa que eu falei foi a Dani, e nem cheguei a falar mal. A única coisa que eu cheguei pra ela e falei assim, nossa, Dani, eu não concordei com a decisão dele. E a própria Dani pegou e falou, eu também achei uma decisão um pouco confusa. E foi somente isso. A gente nem mais tocou no assunto e a vida seguiu. Não falei com a Maiana, não falei com o Douglas, não falei com o Breno, não falei com o Safira, não fui no privado de ninguém reclamar absolutamente nada. Mas é claro, a gente tem que entender que pessoas são pessoas e cada um vai tomar uma atitude diferente. Não é porque você não foi no privado das pessoas falar mal do administrador que, obviamente, as outras pessoas vão ter a mesma atitude. Obviamente que não. Entendem? É nesse ponto de vista que a gente tem que entender. E eu acreditei que ele foi, de fato, o mais fervoroso ali, que mais reclamou, mas eu achei um pouco conflituoso nesse ponto, porque ele também foi administrador e também teve que tomar uma decisão difícil. E então ele deveria pensar assim, aí está o ponto da questão da empatia, aí está o ponto da questão de consciência. De falar, há 2 semanas atrás, eu tive que lidar com uma decisão extremamente difícil, que o próprio Douglas estava envolvido, e mesmo ele estando imune, eu tive que colocar ele no bórum por uma decisão minha, e eu sei que foi difícil essa decisão, não foi uma decisão fácil, mesmo existindo uma regra, mesmo existindo tudo, eu tive que tomar aquela decisão, que não foi fácil, eu sei disso, que causou o fato dele ter ficado chateado e o fato dele ter desistido do reality. Mas então, poxa, eu sei que a decisão que ele tomou pela permanência dupla também não deve ter sido fácil. E não, justamente a pessoa que deveria ter mais consciência, mais empatia, foi a que mais apontou o dedo e reclamou. E é sobre isso, gente. Mais uma vez, as pessoas são diferentes, as pessoas agem de formas diferentes. E tá tudo bem. Não dá pra gente querer que a outra pessoa tenha uma consciência, tenha uma empatia ou haja da mesma forma que você agiu. Não dá. Bom, vamos finalizar aqui. Eu acho que ficou muito claro. Eu espero que dessa vez tenha ficado muito claro. E quando eu falo que ficou claro, não estou pedindo que todo mundo concorde comigo, não. Só estou pedindo que vocês agora consigam compreender. Podem continuar não concordando, mas eu acho que depois de tudo isso que eu falei, acho que deu para compreender. Tá bom? Agora vamos seguir o reality. A gente viu que o Denner apostou a Filomena de a próxima vítima e, como eu falei, apesar dele não ter falado no vídeo, ele escolheu agregar atuação. A Filomena tem 94 pontos de branding, então é 94 vezes 2, lembrando que existe um multiplicador ali no branding, mais 95 pontos de atuação. Ela dá 283 pontos, mas a gente precisa ter uma média dessa carta. Então a gente divide por 3, já que a gente tem um multiplicador 2 mais 1. Então a gente tem que multiplicar por 3 e a média da carta fica de 94,33 pontos. Uma carta muito boa. Realmente o Denner jogou na altura, né? Lembrando que a pontuação máxima que uma carta pode ter é 95 e a carta dele tem 94,33. Então ele realmente jogou pra estar nas cabeças. Agora sim, vamos pra menina Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol aqui. E nesse 4º episódio eu vou estar usando a Tina Pepper de Cambalacho. O atributo usado junto ao branding vai ser a improvisação. E eu tô usando essa carta hoje, que na minha opinião é uma carta muito boa, que inclusive eu pretendia guardar pro final, mas acho que observando os próximos atributos que serão usados, talvez seja melhor usar ela aqui. E acredito que o poder dela também vai me ajudar a ir bem nesse episódio. Um beijo! A Carol apostou a Tina Pepper de Cambalacho e a Tina tem 93 pontos de branding, então vezes 2, mais 92 pontos de improvisação. Dividido por 3, tem uma média de 92,66 pontos. Também jogou alto, uma carta boa. Eu considero alto cartas acima dos 90 pontos, né? Então ambos aí jogaram alto. Agora vamos pro menino Marlos, vamos ver. Olá, eu aqui novamente. E a carta que eu escolho nesse episódio é do Benjamin, I Love Paraisópolis. E o atributo é Breading, que é dessa rodada.
Então é isso. E vamos jogar, né? O Marlos apostou o Benjamin de I Love Paraisópolis e ele decidiu agregar designer. Bom, o Benjamin tem 93 de branding vezes 2, mais 93 de designer. Então, óbvio, a média da carta vai ficar em 93 pontos. Agora a gente vai pro Daniel, vamos lá. E aí, gente, Fim aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu venho falar algo além do que só apostar. Primeiramente falando sobre aquela situação lá, que o Daniel me deu 20 pontos negativos, e aí perguntou se eu tinha carta, enfim, toda essa história que você já sabe, né, esse enredo. Queria falar que a minha intenção nem foi fuder ele, na verdade foi tipo assim, um tanto faz, né, foi me salvar, porque eu pensei, o Daniel conhece esse jogo de cartas, até porque ele é administrador de um, então ele vai ser, é estrategista, então ele vai jogar uma carta boa, então a minha intenção foi me salvar, né, até porque eu não sou adivinha pra saber se a minha carta vai pro boro ou não, então eu não sabia se ia pro boro, não sabia não, a minha intenção só era não ir, e deu certo. Não vou aqui ficar me desculpando, ficar isso e aquilo, até porque o Daniel falou que se cheire, né, a gente sabe. Outro ponto, parabéns, né, pra mim, por Renilson, pra Clarice, que a gente não saiu, graças a Deus. Outra coisa que eu ia falar, sobre a indicação. Não vou dizer que eu não esperava, nem vou dizer que eu esperava, até porque eu não conheço. Tipo, um tanto faz também, como ele falou, é afinidade, nem conheço, então, tipo assim, quem é? É isso, tudo certo, é o jogo dele, né, e eu vou postar a Laurinha de Rainha da Sucata, eu espero que dê certo. Porque ela é rainha, né, amores? E se não der, tudo bem também, é isso. Precisa de falar a porra que eu vou atribuir atuação. O Daniel apostou na Laurinha de Rainha da Sucata e ele agregou atuação no seu desafio. A Laurinha tem 93 pontos de branding vezes 2, mais 95 de atuação. Dividido por 3, fica com uma média de 93,66 pontos. Também, por enquanto, os 4 primeiros jogaram alto, hein? Meu Deus, pelo jeito vai ser mais um desafio difícil. Agora vamos pra Drica, vamos lá. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Gente, hoje, na verdade, já era pra me ter apostado, mas eu pensei muito na carta que ia usar. Tenho muita carta ruim, gente, muita. Não sei o que vai ser de mim daqui pra frente, mas eu vou pensar no hoje, porque se amanhã eu não tiver aqui e minhas cartas ficar e eu só jogar as ruins, não é mesmo? Ai, hoje, pensando somente, unicamente em mim, eu vou usar Altiva de A Indomada e o atributo que eu vou usar, que eu vou agregar, é o Comedy. Acho que é assim que fala. Seja o que Deus quiser. Meu Deus, seja o que Deus quiser. A Drica apostou na Altiva de A Indomada e ela agregou comédia. Bom, a Altiva tem 82 pontos de branding vezes 2, mais 94 de comédia. Dividido por 3, ela fica com uma média de 86 pontos. Drica jogou baixo, mas o que será que o poder da carta nos reserva? Porque a gente já assistiu a primeira temporada e a gente sabe que quando vem carta baixa é porque o poder pode nos surpreender. Às vezes sim, às vezes não. Mas vamos ver o que nos aguarda a Altiva de A Indomada. E agora a gente vai pra ele, que eu falo Fecel, mas nos vídeos dele ele fala que é Fessel. Então vamos pro Fessel. Salve, salve, eu sou o Fessel e nesse desafio eu vou usar a carta do Ramon, de Bom Sucesso, e é isso. E o atributo que eu vou usar é Look. O Fessel apostou o Ramon de Bom Sucesso, carta exclusiva e criada para o Optimus Card 2. Ele tem 90 pontos de branding, vezes 2, e ele agregou Look, que tem 89 de Look. Dividido por 3, ele fica com uma média de 89,66 pontos. Agora vamos para Thiago Walker. Galera, então, né, pensei, refleti, pensando, né, no último episódio também, que eu sei que as palavras do Douglas não foi só para Daniel e Renilson, como muita gente também utilizaria e utiliza das mesmas táticas que eles usam, né? Então, pensando nisso, vou votar em Rebeca de Um Lugar no Sol. E o atributo que eu vou escolher será Look. Um beijo e fique com Deus. Thiago Walker também apostou uma carta exclusiva para o Optimus Card 2. Ele apostou a Rebeca de Um Lugar ao Sol e também agregou Look. Ela tem 93 de brand, então é 93 vezes 2, e tem 95 pontos de Look. Dividido por 3, fica com uma média de 93,66 pontos. Também uma carta muito alta. Agora vamos para ele que venceu o episódio passado, Matheus Amorim. Olá, de novo, tudo bem? Então,
Nessa rodada, queria dizer que estou muito feliz, primeiramente, por ter sido all-in na rodada anterior, graças ao moço lá, o Marlos. Se não fosse ele, eu acho que eu estaria numa situação bem crítica. Enfim, nessa rodada eu vou usar a Carolina, de Totalmente Demais, devido aos pontos que acho que pode me ajudar aí bastante, assim como o poder também, tá bom? É isso, beijo. Matheus apostou a Carolina, de Totalmente Demais, que também utilizou Luke como o atributo agregador. Ela tem 94 pontos de branding, vezes 2, mais 95 de Luke, dividido por 3. Ele também fica com uma média de 94,33 pontos e empata ali com o menino Denner nesse momento. Vamos agora para Pinot. Fala, família. Depende. O último episódio foi plot atrás de plot e eu fiquei pensando muito. Ó, estão me julgando que eu tô gravando. E eu fiquei pensando muito que carta que eu vou usar nessa rodada. Não sei se eu usava uma carta mediana, eu ia pras cabeças. Eu vou tentar ir pras cabeças. Então, eu vou usar o Afonso, do Deus Salve o Rei. E o atributo que eu vou pegar adicional, além de branding, é o Luke. E seja o que Deus quiser, Deus salve o Victor. O Pinot apostou o Afonso, de Deus Salve o Rei. E ele também utilizou o Luke como atributo agregador. Ele tem 94 de branding, vezes 2, mais 93 pontos de Luke, dividido por 3, fica com uma média de 93,66 pontos. Agora vamos pro Renison. E aí, gente, tudo bem? Pois muito que bem, aqui tá tudo uma merda. Oi, galera, tudo bem? Muito que bem. Aqui tá tudo uma merda! Vocês viram o episódio passado, né? Viram um caos que foi. Eu tava assim, já me dando como eliminado quando o Marlon usou aquela carta, porque minha batalha era baixa, eu ainda tinha ponto negativo. Então foi uma grata surpresa que eu tenha ficado. Na verdade, ninguém saiu, né? Então estamos aí no top 13, mas assim, antes ninguém sair do que eu saí. E eu sabia que quando eu entrasse nesse game, pra mim seria um martírio todo episódio, porque eu sou muito indeciso, sabe? E até então, só se confirmou que eu já vinha pensando, porque esse episódio também fiquei muito na dúvida do que usar. Só que eu tô tão fodido nesse game que eu não posso pensar só no atributo em si. Eu tenho que pensar na batalha, porque eu tenho menos 4. Olha que delícia. Pois é, eu tenho menos 4, então, na dúvida dessas cartas, eu acabei optando por outra carta, que é a Luna de Fuzue, e eu vou usar o atributo extra de design. Vou ter essa carta porque, dentre o conjunto da obra, ela é o que eu acho melhorzinha, assim, pra agora. É uma carta que eu não iria usar agora, vai me fazer muita falta lá na frente. Vai me foder muito caso eu fique. Mas assim, eu já tô fudido mesmo, então, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Seu merda, isso é cheiro de cu, porra! Então eu vou usar ela, torcer pra que Deus me abençoe, que eu dei uma folga, porque tá difícil a situação. E torçam por mim, porque, pelo amor de Deus, daqui a pouco, se eu ficar, vou estar só o Breno. Só assim, meu Deus. Que deck ruim, meu Deus. Tô sobrevivendo, meu Deus. Então assim, vai. Renison apostou a Luna de Fuzue e ele utilizou o atributo designer como agregador. Ela tem 94 pontos de branding, vezes 2, mais 93 de designer, dividido por 3. Ele também fica com 93,66 pontos. Agora a gente vai pro Lucas Marcondes. Oi, meu nome é Lucas. Hoje estarei usando a carta de Josiane, a dona do pedaço, e o atributo adicional que eu irei colocar será o atributo do Luke. Lucas agregou Luke ao seu desafio. Ela tem 90 pontos de branding, vezes 2, mais 95 de Luke, dividido por 3, fica com 91,66 pontos nesse momento. Agora a gente vai pra menina Clarice, vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? A minha aposta de hoje é a Luna de Fuzue e o atributo que eu acrescento é design. Olha que loucura, a Clarice também apostou a Luna de Fuzue. Lá na primeira temporada eu coloquei uma carta igual em 2 decks, que foi a Vanessa de Todas as Flores. Nesse, e gente, eu vou falar pra vocês que eu acabei colocando por erro. Na distribuição das cartas eu acabei colocando a Vanessa 2 vezes por erro. Nessa temporada eu falei, cara, vou fazer igual, vou agora fazer de propósito, vou colocar uma carta igual em 2 decks. E eu joguei a Luna ali em 2 decks, que acabou caindo na Clarice e no Renison. E por coincidência do destino, lá na primeira temporada, a Vanessa foi usado pelos 2 participantes no mesmo desafio, Caio e Matheus Gonçalves, no primeiro episódio. E aqui, eis que a carta igual é jogada também no mesmo desafio por Renison e Clarice. Olha a coincidência, não é mesmo? Então agora o que nos resta é aguardar para ver qual carta repetida vai vir lá na terceira temporada. Olha, ela utilizou a Luna, também utilizou designer e ela fica com uma média de 93,66, igual ao menino Renison. E agora, por último, mas não menos importante,
Vamos pro menino Beto, vamos lá. Oi galera, mais uma semana do Optimus e eu estou aqui ainda, né? Muito feliz porque faz um tempo que eu tô longe desse mundo virtual e eu tinha esquecido como jogar é incrível. Tá sendo uma experiência muito surreal pra mim, eu tô tentando aproveitar ao máximo e me jogar, né? O episódio passado foi muito incrível. Quem não assistiu, corre lá pra assistir, porque a semana passada tá demais, gente. O que esperar desse episódio, né? Será que vem coisas boas? Será que vai superar o episódio passado? Não sei. Pra essa semana eu vou pensar um pouco com outros olhos, na verdade, né? Então eu vou jogar a Beatriz de A Garota do Momento e vamos ver no que dá. O Beto apostou a Beatriz de Garota do Momento e utilizou Luke como atributo agregador. Quando a gente olha ali a carta, a gente fala, nossa, mas por que ele não escolheu a atuação, que tem 90 pontos, e escolheu o Luke, que tem 85? Lá no primeiro episódio, ele usou a Lola de Éramos 6, onde o poder da carta dava 5 pontos a mais para todas as cartas que o Beto ainda tinha no deck em Luke. Então por isso, porque agora a Beatriz tem 90 pontos de Luke. E lembrando que conforme o poder da Lola, esses 5 pontos eles não são extras, eles são exclusivos, eles são somados diretamente na carta. Então, ela tem 91 de Branding, vezes 2, mais 90 de Luke, dividido por 3, fica com uma média de 90,66 pontos. Opa, não somou aqui, pronto. Agora sim, a gente tem a classificação geral, sem, claro, a influência dos poderes. A gente tem Denner em primeiro lugar, com 94,33, seguido do Matheus Amorim, que tem a mesma pontuação, 94,33. A gente tem o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo lugar, empatados com 93, Daniel Flynn, Thiago Walker, Pinot, Renison e Clarice. A gente tem em oitavo lugar o Marlos com 93, em nono lugar a Carol com 92,66, em décimo lugar o Lucas Marcondes com 91,66, em décimo primeiro lugar o Beto com 90,66, em décimo segundo o Fessel com 89,66 e em último lugar, em 13º, a Drica com 86 pontos. Agora, a gente vai para a influência dos poderes e ver as mudanças significativas que cada poder vai trazer para o jogo. Vamos lá? Bora para esse momento. Para a gente poder iniciar, vamos começar com ele, Lucas Marcondes, que apostou a Josiane de A Dona do Pedaço e o poder diz: Influencer. Em desafios de look ou branding, Josiane ganha 5 pontos extras. Ele não só está no desafio de branding, como agregou look. Então, ele ganha esses 5 pontos extras, indo para 96,66 pontos nesse momento. Agora vamos para o próximo poder. Vamos para ele, para Fessel, que eu falo Fessel. Acho, vai ser muito difícil eu falar Fessel o tempo inteiro. Eu já tô tão acostumado a falar Fessel, que até eu me acostumar com Fessel. Ele apostou o Ramon de Bom Sucesso e o poder diz: Jogador caro. Se usado até o episódio 5, e nós estamos no episódio 4, ganha bônus de até 10 pontos. O portador da carta irá escolher uma caixa de 1 a 10 e descobrir a pontuação que tem na caixa escolhida. Então é sorte, mas ele sabe que de alguma forma ou de outra ele vai ganhar uma pontuação extra, entre 1 e 10 pontos. Eu mandei pra ele, vou mandar o print pra vocês, ele escolheu um emoji, que dá na mesma, né? Desde que tenha 10 emojis ali, ele pode escolher um emoji, e ele escolheu o emoji, e vocês estão vendo que ele ganhou 6 pontos extras pelo emoji que ele acabou escolhendo. E foi algo engraçado que eu não tinha visto, que ele tinha gravado um vídeo falando que ele escolhia a caixa de número 7. A caixa de número 7, como não teve, porque eu botei emojis, daria no coco, e o coco é justamente o que tem os 10 pontos. Só que em momento algum ele falou pra mim: Douglas, eu mandei um vídeo aqui, ó. Quando eu mandei pra ele os emojis pra ele escolher, ele poderia ter falado pra mim: Douglas, eu já escolhi a caixa de número 7. Mas ele também não falou, e eu não vi o vídeo que ele mandou. Aí eu mandei os emojis, ele escolheu o emoji, que ganhou 6 pontos, e depois eu fui ver que na contagem, o coco, que tava com os 10 pontos, tava no número 7. Se ele tivesse escolhido o número 7, né, que era o coco, que estaria nessa posição de número 7, ele teria ganhado os 10 pontos extras, mas ganhou 6, que mais da metade, então tá muito bom, né? Ficou com uma média de 95,66 pontos. E agora vamos para o próximo poder. Agora vamos para ela, que sempre é uma das primeiras a apostar, a Carol, que apostou a Tina Pepper de Cambalacho e o poder diz: Em busca do sucesso. Se usada em desafios que envolvem improvisação, branding ou singing, que é canto, Tina ganha 5 pontos extras. A gente tá no desafio de branding, ela também agregou improviso, então ela ganha esses 5 pontos extras.
indo para 97,66 pontos e ocupando nesse momento a primeira colocação. Olha, agora vamos para o próximo poder. Vamos para ele, para Pinot, que apostou o Afonso de Deus salve o rei, e o poder diz: abrindo mão do trono. No desafio em que enfrentar, Afonso ganha 8 pontos extras, pela influência que possui. Porém, caso vença o desafio da rodada, o mesmo terá que tomar uma decisão importante: abrir mão do win para ficar imune na próxima rodada, ou garantir o win sem ficar imune. Ele ganha 8 pontos extras, independentemente do desafio que ele enfrenta, então ele ganhou 8, e ele tem uma missão aí pela frente. Se ele se tornar o winner desse desafio, ele vai ter que escolher garantir o winner e não ficar imune na próxima rodada, ou abrir mão do win, dando o win para o segundo lugar, ficando imune na próxima rodada. Então, nesse momento, ele está indo para 101,7. Nesse momento, ele ocupa aí a primeira colocação. Se ele fechar em primeiro lugar, vencer o episódio, ele vai ter que tomar essa decisão no próximo desafio, certo? Agora vamos para o próximo poder. Agora vamos para a dupla que apostou a Luna de Fuzue, Renison e Clarice. Ambos apostaram a Luna de Fuzue e o poder diz: criando sua arte. Luna é uma designer de joias de mão cheia. Se usada nesse desafio, todos os personagens das 19 horas ganham 4 pontos extras, inclusive ela. Bom, aqui a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse poder, porque o poder deixa claro que se elas jogadas em um desafio de designer, elas estão num desafio de designer porque ambos foram inteligentes e agregaram o designer no desafio, justamente para poder garantir esses 4 pontos extras. Porém, o que acontece? Aqui deixa claro que todos os personagens das 19 horas, claro, usados e que envolvam designer, ganham 4 pontos extras. Então, o que acontece? O Renison apostou a Luna, então ele ganha 4 pontos. Da mesma forma que a Clarice apostou a Luna, também ganha 4 pontos. Só que aqui diz que todos os personagens das 19 ganham. Só que o que acontece? Cada carta, por mais que ela seja igual, ela é individual. Então, pelo fato do Renison ter jogado a Luna, a Clarice, por estar num desafio de designer e também estar com uma carta das 19, ela também ganha mais 4 pontos. Então ela vai para 8. Da mesma forma o Renison, já que a Clarice jogou uma carta que dá poder para dar 4 pontos a mais para uma carta jogada em designer para as 19, o Renison também ganha mais 4 pontos. Então, ambos ficam com 8 pontos. Somaram aí 101,7 pontos. Porém, eles também ajudaram o menino Marlos, porque o Marlos está com Benjamin de I Love Paraisópolis, que também é das 19 horas, e também jogou o designer. Então, ambas as cartas dão 4 pontos para ele, ele também vai para 8 pontos, subindo para 101. Além deles, nenhum outro participante agregou designer. Se tivesse agregado designer e fosse das 19 horas, ganharia também esses 4 pontos extras, certo? Conseguiram compreender aqui? Agora vamos para o próximo poder. Vamos para ele, para Matheus Amorim, que apostou a Carolina de Totalmente Demais, e o poder diz: diretora. Referência no mundo da moda, Carolina ganha 12 pontos extras em look. Ele acabou agregando look, claro, já pensando no poder, garante aí os 12 pontos extras que a carta fornece, e nesse momento ele vai para 106,3 pontos. Muito bom, hein? Agora vamos para o próximo poder. Agora a gente vai para ele, para Denner, que apostou a Filomena de A Próxima Vítima, e o poder diz: líder do clã. Filomena usa seu poder de influência e personalidade forte, tirando 1 ponto de todos os personagens das 21 horas usados no desafio, somando a seus pontos. Eita, um poder interessante. Vamos lá. Carolina de Totalmente Demais, do Matheus Amorim. Não é das 21. Afonso, Deus Salve o Rei, de Pinot. Não é das 21. Luna, de Fuzue, de Renison e Clarice. Não é das 21. Benjamin, de I Love Paraisópolis, de Marlos. Não é das 21. Tina, de Cambalacho, da Carol. Não é das 21. Josiane, de A Dona do Pedaço, do Lucas Marcondes. Então menos 1 pro Lucas e mais 1 pro Denner. Ramon, de Bom Sucesso, do Fessel. Não é das 21. Laurinha, de Rainha da Sucata, do Daniel Flynn. É das 21. Menos 1 pro Daniel, mais 1 pro Denner. Rebeca, de Um Lugar ao Sol, do Thiago Walker. É das 21. Menos 1 pro Thiago, mais 1 pro Denner. Beatriz, de Garota do Momento, do Beto. Não é das 21. Altiva, A Indomada. É das 21.
21, menos 1 para Drica e mais 1 pro Denner, que vai para 98,33 pontos nesse momento. Agora vamos para o próximo poder. Vamos para Thiago Walker, que apostou a Rebeca de Um Lugar ao Sol. O poder diz: peso da idade. Na trama, a idade é algo que mexe muito com Rebeca. No game, a idade irá ajudá-la. Cada personagem das 18 horas da rodada, Rebeca recebe 3 pontos extras. Cada participante personagem das 19 horas, Rebeca recebe 2 pontos extras. E cada personagem das 21, Rebeca recebe 1 ponto extra. Nesse caso, ela só recebe, ela não tira ponto extra de ninguém, tá? Vamos começar com a Carolina de Totalmente Demais, das 19 horas, mais 2 pontos pro Thiago Walker. Afonso, de Deus Salve o Rei, do Pinot, 19 horas, mais 2 pro Thiago, 4. Renison e Clarice com Fuzue, a Luna, também é das 19 horas. 2 do Renison, mais 2 da Clarice, 4. 8 pontos ele fica aqui. Do Benjamin, de I Love Paraisópolis, do Marlos, 19. Mais 2 vai para 10. Denner com a Filomena, de A Próxima Vítima, das 21. Mais 1 ponto pro Thiago, vai para 11. Carol com a Tina de Cambalacho, das 19. Mais 2 vai para 13. Lucas, Josiane, a Dona do Pedaço, é das 21. Mais 1 vai para 14. Ramon, de Bom Sucesso, do Fessel, das 19. Mais 2, 16. Daniel com a Laurinha de Rainha da Sucata, das 21, mais 1 vai para 17. Beto com a Beatriz de Garota do Momento, 18, mais 3 vai para 20. E a Drica Altiva, a Indomada, das 21, ganha mais 1, vai para 21 pontos. Agora o Thiago ele sobe para 113,7 pontos. Pontuação muito boa. Agora vamos para o próximo poder. Vamos para Marlos, que apostou o Benjamin de I Love Paraisópolis e o poder diz: arquitetando all-in. Benjamin fornece 5 pontos extras para todos os participantes que ainda não tiveram um win no game, inclusive para o próprio portador da carta, caso não tenha sido vencedor, não tenha sido o winner ainda no reality. Então a carta fornece 5 pontos para todo mundo que ainda não ganhou nenhum desafio. Thiago Walker ainda não ganhou, 5 vai para 26. Matheus Amorim já ganhou, então não ganha. Pinot ainda não ganhou, então de 8 vai para 13. Renison ainda não ganhou, vai para 13. Clarice ainda não ganhou, vai para 13. Marlos ainda não ganhou, vai para 13. Denner já ganhou, então não ganha. Carol ainda não ganhou, vai para 10. Lucas Marcondes ainda não ganhou, vai para 10. Fessel ainda não ganhou, vai para 11. Daniel ainda não ganhou, ganha 5. Beto ainda não venceu, ganha 5. E Drica já venceu, então também não ganha. Eita, olha só como é que tá a pontuação agora. Vamos agora para o próximo poder. Vamos agora para o menino Beto, que apostou a Beatriz de Garota do Momento e o poder diz: Garota Propaganda. Se usada em um desafio de branding, Beatriz ganha 5 pontos extras e se for a única protagonista das 18 no desafio, ela dobra o ponto extra. Bom, então ele ganha 5 pontos, então ele vai para 10. Porém, a Beatriz de Garota do Momento é a única protagonista das 18. Então ele ganha mais 5, indo para 15 pontos extras, indo para 105,7 pontos. Eita. E agora a gente tem mais 2 poderes, de Daniel e de Drica. Agora a gente vai ver o poder do Daniel. O Daniel apostou a Laurinha de Rainha da Sucata e o poder diz: falida. Quando usada, a Laurinha ganha um bônus de 20 pontos extras no desafio. Porém, perderá 30 pontos ao longo do game. Caberá ao portador da carta decidir como irá perder ao longo do game. Então ele pode ir perdendo esses 30 pontos ao longo dos episódios. Por exemplo, no episódio que vem, ele pode falar: quero perder 5 pontos desses 30. O importante é que ele vai perdendo aí ao longo do reality, né? Eu acho complicado pro Daniel, principalmente que o Daniel ele já vem com menos 20 e agora cravou menos 30. Vamos ver como que ele vai conseguir se sobressair diante disso. Mas agora aqui ele ganha os 20 pontos, então vai para 25, indo para 117,7 pontos. Eita. E
agora a gente vai pro poder da Drica? Não, o poder da Drica só pode ser lido logo após o bottom. O que a carta nos reserva, hein? Vamos ver a classificação geral? Thiago Walker com 118,7. Parabéns, você se torna o winner do desafio e se consagra aí com o teu primeiro win, que vamos torcer de coração que seja o primeiro de muitos. Daniel Flynn, a Laurinha, te salvou, te colocou em segundo lugar com 117,7 pontos. Parabéns, você é um high. Pinot, Clarice e Renison com 106,7. Parabéns, vocês são high. Renison e Clarice fizeram uma jogada muito boa jogando a Luna. Parabéns. Pinot também jogou muito bem jogando o Afonso. E Matheus Amorim com 106,3. Também ganham high com a Carolina de Totalmente Demais. Parabéns. Marlos também jogou muito, porém ajudou bastante os teus colegas de competição, dando também 5 pontos extras para eles, mas conseguiu ficar num safe com 106 pontos. Beto, parabéns, ficou com 105,7 num safe. Carol, meu amor, parabéns, com 102,7, também conseguiu ficar num safe. Lucas Marcondes e Fessel empataram com 100,7 pontos, e aqui deu empate. A gente precisa ter o desempate para ver quem fica no safe e quem fica no LOL. Pelo desempate, que é por atuação, a Josiane acaba ficando no LOL e o Fessel acaba ficando no safe, certo? E infelizmente Denner e Drica acabam enfrentando esse bottom, e Denner jogou uma carta maravilhosa, ele jogou uma carta muito, muito boa, só que infelizmente ele acabou jogando a Filomena num momento em que não teve muitas cartas das 21 jogadas. Se tivesse sido, ele teria lacrado e muito nesse desafio. É uma pena, só que infelizmente vocês dois vão enfrentar o bottom. Eu desejo desde já muita boa sorte e vamos descobrir agora quem deixa a competição. Vamos lá. Drica, meu amor, parabéns pela tua permanência, você venceu a batalha. E vamos ver o poder da altiva de A Indomada. O poder diz: raios. Se enfrentar a sua primeira batalha, seja contra quem for, a altiva fica. Porém, se for sua segunda ou mais batalha, a mesma é eliminada, independente dos pontos. Então o poder da carta diz que a altiva iria permanecer no bottom independentemente dos pontos. Então o Denner não tinha chance nenhuma de permanecer, mesmo que a carta dele tivesse a pontuação maior. O poder da Drica determina que quem continua na batalha é a carta dela, independentemente dos pontos, né? Da mesma forma que se fosse a segunda batalha da Drica, a altiva seria eliminada mesmo se tivesse vencido a batalha, conforme o próprio poder da carta. É uma pena perder Denner nessa altura do campeonato. A gente recém está começando o reality. Denner, ele é um jogador extremamente fervoroso, muito dedicado, muito competitivo.
muito interessante. Ele fez jogadas muito boas no decorrer desde o primeiro episódio. Eu nunca imaginei que eu ia ver a eliminação do Denner logo no começo. Eu imaginei ele indo muito longe na competição. E ele tem um perfil de campeão, ele tem um perfil de finalista, pela inteligência, pela visão de jogo, pela estratégia. E assim como a Safira foi eliminada com o Tonho da Lua, que foi uma jogada extremamente inteligente da Safira jogar o Tonho da Lua naquela rodada, o Denner, ele é eliminado com a Filomena jogando muito bem. Ele jogou uma carta muito, muito boa. O que ele infelizmente não deu sorte foi que os demais participantes não jogaram tantas cartas das 21. Mas é uma coisa que eu falei lá na eliminação da Safira e eu volto a dizer. A minha estratégia é sobre o meu deck e sobre as minhas escolhas. Sorte é a consequência das cartas dos demais participantes. Eu tenho controle sobre as minhas cartas. Eu não tenho controle sobre a carta dos outros. E, infelizmente, ele acabou não dando sorte. É uma pena muito gigantesca. Eu acho que Denner, independentemente dessa situação que acabou acontecendo, eu não queria perder você de forma nenhuma, porque você é um jogador muito bom, você movimenta o jogo, você é muito inteligente e é uma pena muito grande pro reality perder você. Eu sinto muito por isso e queria muito mais ver o Denner, as suas jogadas mais daqui pra frente, principalmente porque você é muito bom no que você faz e você é um jogador muito bom. E eu fico muito feliz e muito honrado de você ter aceitado o meu convite e ter participado do reality. Acho que essa situação que aconteceu é muito pequena da gratidão que eu tenho pela tua participação desse reality e muito obrigado por você ter aceito e quem sabe aí no All Stars você volta para conseguir lacrar muito mais e conseguir dar um pouquinho mais de sorte, porque aqui foi sorte, aqui não foi jogada errada, muito pelo contrário. É muito difícil ver você fazendo jogadas erradas, eu nem consigo imaginar essa situação. Muito obrigado pela tua participação de coração e até uma próxima oportunidade. E eu vejo vocês no episódio 5, top 12. Semana que vem é um desafio em grupo e a gente vai ver como é que isso vai funcionar. A gente vai sortear os grupos na sorte. Então vão ser 4 pessoas por grupo e vamos ver o quarteto que vai ser formado aí, como que a gente vai lidar com esse desafio no próximo episódio. Thiago, parabéns, meu amor, pela primeira vitória. E é isso, meu povo. Muito obrigado por você que está assistindo. Deixa o like, o comentário, engaja bastante para a gente poder trazer mais temporadas. Obrigado mesmo pelo apoio e até o próximo episódio, gente. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, atenção no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vão lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar.